Olá, amigos telespectadores da Rede América, do nosso canal no YouTube. Estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Sul de Minas em Foco. Quero agradecer de antemão o carinho, a audiência, de todas as regiões do Brasil, que a gente está aí pela parabólica digital na Rede América. Então, em toda a região do Brasil, a gente está chegando o nosso sinal. E hoje a gente inicia o nosso programa aqui recebendo o nosso amigo, Dr. Amaury Ludovico dos Santos, advogado previdenciarista, professor da Faculdade de Direito do Sul de Minas, que estava sumidinho aí, mas agora voltou, né, doutor Amaury? Boa noite, um prazer receber aqui no nosso programa novamente. Boa noite, Lucas. Boa noite aos nossos telespectadores. É sempre um prazer participar do seu programa, com essa audiência toda e a gente poder colaborar de alguma forma para instruir a população referente às questões previdenciárias. Doutor Amaury, nosso tema hoje, para você que está chegando aqui, se você já tiver dúvidas desse tema também, para os próximos programas, já pode mandar a sua participação. Nosso e-mail é sudminasinfoco@gmail.com. O nosso WhatsApp é o DDD 35 aqui de Pouso Alegre, 98853-9542. Você participa e manda suas perguntas, que hoje o tema é revisão geral, do INSS. Doutor Amaury, está tendo aí muitas questões a respeito disso, O INSS vive nessa constante atualização e mudança de regra, mudança geral. Conta pra gente o que tem aí de novidade nessa revisão. Então, Lucas, nós tivemos a emenda 103 de 2019, que foi uma grande reforma na Previdência Social. Se falava numa pequena, mas foi uma grande reforma. E os efeitos dela praticamente estão surgindo agora. Agora muitas pessoas estão implementando seus requisitos e buscando sua aposentadoria. E estão assustando com a redução dos valores, Porque a mudança ela foi muito forte, porque se esperava arrecadar muito do sistema de previdência, mas o que ocorreu? Aí nós tivemos a questão da pandemia e aquela arrecadação que havia uma previsão aí para 10, 20 anos no sistema de previdência foi gasto nesses 2 anos de pandemia. Então, isso fez com que houvesse um achatamento no valor dos benefícios agora. Então, a inflação, são vários fatores econômicos e a população, no geral, ela não foi preparada para ter uma outra condição de vida. Muitas pessoas, elas vieram somente com o intuito de viver só com o valor da aposentadoria. E agora, com essa redução no valor dos benefícios por incapacidade, da pensão por morte e outros benefícios, a aposentadoria especial, tem feito com que as pessoas tenham procurado especialistas para ver se é uma questão de ir para o judiciário tentar reverter esses valores. Ô, doutor Amaury, quando a gente fala aí nessa redução, as pessoas elas se preparam ali, trabalham a vida inteira confiando que o INSS vai suprir ali aquela necessidade, E ao deparar muitas pessoas aposentando, a gente tem essa ideia pelas perguntas que chegam até ao nosso programa, são dúvidas das mais gerais e entre elas está lá, as pessoas ainda não têm consciência de que o tempo de serviço acabou, Exatamente. Então, Lucas, isso aí faz a gente lembrar um princípio constitucional que chama princípio da confiança. Então, as pessoas depositam toda a sua confiança numa retribuição do Estado. E é o que não está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento chamado de retrocesso social. Inclusive com uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal com relação às pensões, onde foi considerado constitucional. Esse mesmo entendimento no critério de cálculo, ele vai refletir numa decisão num julgamento que ainda vai ocorrer nos benefícios por incapacidade. Só para a gente ter uma ideia, a aposentadoria por invalidez, ela tinha um percentual de 100%. Com a emenda 103 reduziu para 60%. Então, se a pessoa já tem uma perda na aposentadoria por invalidez, já reduz para 60%, e vem a pensão com outros critérios de cálculo, já achatando mais valor ainda, isso aí causa um impacto muito grande no desenvolvimento das famílias. Quer dizer, doutor Amaury, para quem está acompanhando o nosso programa ter uma ideia, se a pessoa ganha, vamos supor, 3 mil por mês, e ela aposentou ali, ou teve um acidente de trabalho, ou teve aí uma aposentadoria, uma pensão, ela não vai receber esses 3 mil? De maneira nenhuma. É sempre feito com a média do período contributivo, e o critério de cálculo tem os coeficientes, por exemplo, na pensão é 60% mais uma cota de 10% para cada dependente. Anteriormente, quando esses dependentes iam completar na maioridade, essa cota era revertida para pensionista. Hoje não, ela mantém nos 60%. Então a gente já vai vendo essa realidade que também influi nos regimes próprios de previdência,
não se aposenta mais pela integralidade e paridade, né, para aqueles que já estão iniciando no concurso público, tem que ter essa noção que precisa aprender a ter disciplina previdenciária e também trabalhar a economia. Isso está valendo também para os novos concursos agora? Não vai ter mais a pessoa, ela aposenta com o último salário dela, ela fica o resto da vida, não tem mais? Não tem mais, ela vai ser limitada no teto da Previdência Social, hoje algo em torno de 7.200, mais ou menos. Ô, doutor Maurinho, então as pessoas hoje elas não estão tendo, né, consciência dessas mudanças, né, e esses impactos, assim, como que está ali na lida, o senhor que lida o dia a dia com essa parte, quais estão sendo os impactos, quais estão sendo as reações das pessoas ao procurarem seus direitos? Então as pessoas elas têm ficado muito preocupadas, têm procurado ver quais as possibilidades de uma possível revisão de benefício. Quando a gente fala uma revisão de benefício, novamente fazer uma análise do processo administrativo. Porque de repente a pessoa ganhou uma demanda na Justiça do Trabalho e aquele período não foi incluído no tempo lá na Previdência Social. Ou às vezes ela também tem algum vínculo, né, que na carteira às vezes estava sem a baixa, alguma outra informação, que não consta do Cadastro Nacional de Informações, que é o CNIS, e há a possibilidade de alterar esses períodos, melhorando as condições de benefício, é o que as pessoas mais buscam hoje. Tem a questão de quando a pessoa também trabalha em algum local com exposição, né, a algum agente químico, físico, biológico, a ruído, há várias questões que prejudicam a saúde. Então, por isso que surgiu a aposentadoria especial lá na década de 60 e que agora está sendo discutido novamente no Supremo Tribunal Federal, foi pedido vista pelo ministro Toffoli, mas a questão da idade na aposentadoria especial. Porque se ela já é especial, porque é o tempo máximo que a pessoa consegue trabalhar naquela atividade. Agora vem uma regra incluindo uma idade novamente. Então, na década de 60 tinha uma idade, para a gente poder entender, a idade era 50 anos, mas a expectativa de vida lá não era essa. Então, quer dizer, a pessoa pagava um benefício que não iria usufruir dele. E agora nós voltamos novamente com a questão da idade na aposentadoria especial e não permitindo a conversão posterior à emenda 103. Doutor Maurinho, uma dúvida também constante da população é a respeito da pensão, né? A pensão aí por morte. Ainda tem aquela regra da idade, até 40 anos recebe tanto tempo, ou isso conseguiu derrubar? Não, essa questão infelizmente foi julgada já constitucional, né? Então os dependentes, por exemplo, a viúva, se ela tiver até 45 anos, acima dos 45 anos ela vai ser vitalícia, se ela tiver abaixo dessa idade ela vai receber por determinado período, por 20 anos, ou até mesmo por 4 meses se não conseguir comprovar uma união estável ou casamento também, tendo 18 contribuições. Olha como que as regras, elas mudaram e criaram inúmeros empecilhos e dificuldades para a pessoa poder ter direito ao benefício. E a gente não pode esquecer que nós estamos trabalhando numa essência de proteção social. Então é aquele momento que as pessoas dependem da Seguridade Social. É isso que eu até entrar tocar no assunto, doutor Maurinho, porque o que acontece, até se você estiver acompanhando a gente aí de casa, tiver um conhecido, ou você está nessa situação, pode mandar sua dúvida, né? Nosso WhatsApp é o 359-8853-9542, ou nosso e-mail, sudminasinfoco@gmail.com. A pessoa, de repente, ela está ali e hoje o jovem, né, às vezes envolve muito em acidente de trânsito, ou próprias doenças que acabam acometendo hoje. A pessoa, se de repente morrer com menos de 40 e a viúva ter menos de 40, mesmo tendo filho, ela não tem isso ou é calculado e isso não pode prejudicar a família, se disseram que perdeu o arrimo, ou a mulher ou o marido? É importante a gente destacar que o dependente, por exemplo, o filho, ele vai receber até os 21 anos, desde que não haja uma emancipação, né? Ele começa a ter um emprego, algo nesse sentido, até os 21 anos. Sempre existe a dúvida, né, se pode ser até os 24 anos por causa de estar estudando em faculdade. Essa questão é somente para alguns regimes próprios de previdência. Quando eu falo alguns regimes, é de servidor público, no regime geral não. Então é até os 21 anos mesmo. E no caso da viúva, vai sempre observar essa questão da idade dela, né, para ver até quando que ela vai receber. Então realmente existe essa perda do padrão econômico da família se vier a acontecer. Lembrando que os acidentes automobilísticos, eles têm assim uma grande essência, né, no sistema de seguridade social
Eu até peço, né, que os órgãos de trânsito façam campanhas nesse sentido, não falando somente da questão do acidente, mas deixando claro também o gasto que é para o sistema uma pessoa que sofre um acidente, porque ela vai ficar no mínimo 30 dias utilizando o Sistema Único de Saúde e que poderia estar esses leitos sendo ocupados por pessoas com idosos, grávidas e, no entanto, muitas vezes fica mais tempo ocupado aí a equipe toda com a questão do acidente automobilístico, principalmente dos entregadores, né? Ô, doutor Mauri, que dica que o senhor dá, que orientação o senhor dá para o nosso telespectador que está acompanhando a programação a respeito dessas mudanças aí? Que a gente tem que sempre estar falando dessas mudanças, porque é algo que os meios de comunicação não tratam, né? Apenas programas específicos como o nosso que traz esse tema, né? É algo que parece que fica meio que escondido, né? Não tem interesse de propagar, né? Exatamente. Então, na verdade, né, o que ocorre? E nós temos as previdências privadas. As previdências privadas são dos bancos. Os bancos têm lá o seu trabalho muito bem elaborado no Congresso para que as pessoas possam migrar para o sistema de previdência privada. Então, existe sempre um trabalho aí para que a Previdência pague aí no mínimo 2, 3 salários mínimos e o restante dessa fatia vá para a Previdência privada. Então, o que acontece? Como a luta é desproporcional, a gente recomenda para que os trabalhadores aprendam a ter disciplina previdenciária e aprendam a trabalhar também a economia. Ele precisa guardar, ele não pode gastar tudo. A gente sabe que é difícil falar isso, não pode gastar tudo, mas ele tem que aprender a economizar. Então, algo que ele poderia deixar para comprar no próximo ano, ele teria que fazer esse esforço de guardar o dinheiro, comprar à vista depois, economizar, e não entrar nos empréstimos, né? No empréstimo consignado, ficar devendo, que depois piora muito mais a situação econômica da família. E o aposentado, cuidado com os empréstimos consignados e também com as fraudes que andam ocorrendo, né? Na internet, no WhatsApp, que tem prejudicado muito a vida dos aposentados e pensionistas. Quer dizer, esse é um tema também que preocupa, né, doutor Mauri? Esses empréstimos consignados com idosos que geralmente eles são pegos de surpresa e acabam contratando um empréstimo sem ter contratado, né? Exatamente. E isso aí existe uma margem, né, que pode ser descontada e além disso também os golpes pelo WhatsApp hoje têm liquidado com a vida dos aposentados aí, porque mudam a imagem de um neto ou de um filho, o idoso acaba correndo, vai lá no banco, toda a economia dele acaba passando para essas contas e aí depois nunca mais consegue recuperar. Doutor Maurício, as considerações finais? Eu quero agradecer a oportunidade de estar participando do seu programa mais uma vez e dizer para os aposentados, pensionistas, trabalhadores do Brasil que nós temos esperança. Então a gente precisa realmente ter uma disciplina previdenciária, uma disciplina econômica também, para que a gente possa vencer todos esses momentos difíceis que o nosso país vem passando. E lembrando que o nosso país é um dos mais ricos do mundo, então a gente tem que aproveitar toda a beleza e todo o poder que a gente tem. Doutor Mauri, para a gente estar encerrando de vez aí, imagens aí do auditório do Centro Jurídico Previdenciário, que está aí a vento e poupa, né? Muitas pessoas têm utilizado o auditório para cursos, né? E é muito bem localizado, é no centro da cidade, fácil acesso para as pessoas que vêm de outras cidades. Então, fica aí esse convite para ir lá conhecer e tomar um café com a gente. Doutor Mauri, obrigado mais uma vez pela sua presença. A gente segue agora com um recadinho do Grupo Salim. Não corra riscos em sua viagem de férias. Vá para o Grupo Salinho e aproveite suas férias. Com a confiança que só o Salinho tem. Grupo Salinho. Autopeças e Centro Automotivo. Lojas em Pouso Alegre e Itajubá. Dicas para cuidar das freios do seu carro. Olá, meu nome é Wesley. O sistema de frenagem do carro precisa de alguns cuidados básicos, são essenciais para garantir a segurança do motorista e de seus passageiros. A frenagem brusca se constitui como um dos principais fatores para o desgaste dos freios do carro. O sistema se deterioraria mais rapidamente com essa ação, porque os riscos de empenamento do disco aumentam. Usar os freios de forma suave garante a durabilidade das peças. A troca de fluido dos freios do carro é negligenciada por boa parte dos condutores. A demora em realizar essa revisão pode ocasionar o excesso de sujeira nesse líquido.
o que aumenta o desgaste do sistema de frenagem. A segurança fica comprometida quando o motorista não faz a substituição dentro do prazo recomendado pela montadora, porque esse fluido é responsável pelo acionamento dos freios. Quer saber mais? Confira nas nossas redes sociais.